Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast aqui da Igreja Batista do Parque das Nações, mais um Além dos Bancos. Hoje sozinho, carreira solo, Lucas se ausentou, mas comigo uma família muito importante na história da Igreja Batista do Parque das Nações, com muitas histórias, certamente tem muito a contar pra gente. Quero dar as boas-vindas, Adriel e irmã Eliane. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Bem-vindos. Obrigada, é um prazer poder participar. Faço minhas palavras dela. Uma família de poucas palavras. Ah, sempre. Muito bom. Gente, falar de família Martinoff é praticamente falar de Igreja Batista do Parque das Nações, né? Então, a gente, antes de começar aqui, estava comentando que são 20 anos, né, de ministério aqui na igreja, e muitas coisas, né, tenho certeza que as histórias da família se confundem com as histórias da igreja, as decisões e tudo mais, e a gente então queria começar pelo começo, né, dessa trajetória, né, mais de 20 anos atrás, Meliane, onde é que a senhora estava? Bom, antes de vir para cá, nós estávamos na PIB de Suzano, né? E nós viemos para cá em julho de 2001. Foi quando foi o culto de posse, julho de 2001. E foi interessante porque tinha um irmão aí, né, o Igor da Panavícios, que era membro aqui do parque, e o pai dele era membro lá na PIB de Suzano, né? E quando a igreja aqui ficou sem pastor, com a saída do pastor Milton, foi aquela grande perda, um pastor muito querido por todos e tal. Aí, como nós estávamos de saída lá da PIB de Suzano, o pai do Igor falou para ele, olha, nosso pastor está saindo, a gente lamenta, mas quem sabe vocês conversam com ele, dá certo. E aí começou todo aquele processo de sucessão pastoral, reuniões e tal, e isso foi meados, né, como primeiro semestre de 2001, e aí quando acertou-se tudo, nós viemos, então, oficialmente em julho de 2001, né, nós mudamos para cá, para o ABC, em maio, abril, né? Na verdade, nós mudamos em duas etapas, né? Nós mudamos em abril, feriado de 21 de abril, e depois em maio a gente concluiu a mudança. E aí em julho, então, foi o culto de posse aqui na Igreja do Parque. E nessa época ainda as crianças pequenas, né? Estamos falando de 20 e poucos anos atrás. Sim, as meninas eram adolescentes ainda. O Adriel era bem pequeno quando nós saímos de Suzano, né? Tinha 11 para 12. Deixou os amigos juniores todos lá, né? Era uma turminha, uma patotinha bem legal que ele tinha. Imagina o sofrimento que não foi. Imagina. O drama que eu não fiz. Como que eu vou viver, né? Sem Óbvio, os meus amigos. Mas foi legal porque, assim, logo ele encontrou amigos aqui no parque também, né? Diego, o Lucas, o Felipe, né? E, assim, também formou uma turminha bem legal logo em seguida. Foi muito bom. E a mesma coisa as meninas. E essa maneira como, não sei como era 20 anos atrás, mas essa maneira como a Igreja Batista do Parque das Nações acolhe pessoas é simplesmente fantástico, né? Eu não sei como era esse tempo, mas hoje é uma escola, né? Mas a história era um pouco diferente quando nós chegamos aí, né? Era assim, aquele culto cronometrado, né? O pessoal acostumado com aquele culto que acabava 9 horas em ponto, né? Era das 8 às 9, alguma coisa assim. E aí, assim, não dava 10 minutos, não tinha mais ninguém na igreja.
pessoal não tinha o hábito de ficar conversando, batendo papo, não tinha cantina, não tinha aquela coisa de chamar A para ir cantina tomar. era antes do culto. Então, e não tinha aquela coisa de chamar, vamos tomar um café lá em casa, tal, né? Porque também acabava tarde, todo mundo tinha que ir dormir, que no outro dia era segunda-feira, tinha que levantar cedo. E assim, uma coisa que a gente sempre estranhou muito, porque a gente sempre foi de conversar, de abraçar, né? Na igreja de Suzano, na igreja de Rio Preto, de onde a gente veio antes ainda, nossa, era assim muito comum essa coisa da gente conversar muito e frequentar, inclusive, a casa uns dos outros. E aos poucos isso foi bem aos poucos isso foi se modificando, sabe? Aquela coisa de abraçar, de conversar, isso foi se instalando. No começo, quando vinha um visitante na igreja, que então pedia para a pessoa levantar, então falava, os irmãos que estão próximos, né? Cumprimente o visitante, nossa, Isso, ninguém eu se quero ver. mexia, porque era assim aquele sentido, sabe, de que, nossa, vai quebrar a reverência se eu levantar do meu lugar, entendeu? Era uma outra compreensão que se tinha, uma outra época também, né? Sim. Então, aos poucos, isso foi se quebrando, bem aos poucos. Mas você sabe que é curioso a gente falar do Parque das Nações, porque até mesmo no Radical, né, depois que eu cheguei e tudo mais, e me apresentaram para um pastor lá, e falou assim, pastor Caleb, tá lá no Parque das Nações, pastor Clóvis e tal. Aí o rapaz ficou olhando para mim assim, pastor Clóvis, não me recordo, pastor. Aí o rapaz estava me apresentando e falou assim, é o pastor do abraço. Ah, o pastor do abraço é meu amigo, poxa, não sei o que. Então, assim, você vê que era uma identidade mesmo, né, do pastor Clóvis, de ter realmente esse acolhimento, esse abraço, né, por isso que eu comentei, não sei como era 20 anos atrás, mas quando eu cheguei aqui, o Parque das Nações é uma escola de acolhimento, todo mundo fala bem, né, de como as pessoas são recebidas aqui. Isso é muito bom, né? É gostoso ouvir Excelente. isso sobre a igreja, né? E esse é um detalhe que é bastante interessante, porque até mesmo quando a gente chegou, né, como era a estrutura da igreja, do templo especificamente, ela também tinha uma certa separação das coisas, né? Então, assim, por exemplo, ali onde é o batistério, era só um leve recuo em que ficava o púlpito e as cadeiras todas lá atrás, com as cortinas, né, para cobrir ali o batistério, e ficavam lá o pastor, diáconos, etc, aquela coisa toda, e ficava na lateral, se eu não me engano, numa das laterais ficava o pessoal do coro, tinha uns bancos laterais, tinha um leve degrau para a equipe de música e tudo mais, né? E a congregação ficava um pouco mais afastada. Então, o próprio ambiente, talvez ele até propiciasse um pouco essa separação, assim, essa liturgia, né? Essa maneira de ver o outro como alguém realmente mais distante mesmo, né? Talvez, né? Mas acho que também veio muito da forma como os americanos trouxeram o evangelho para o Brasil e tal, aquela coisa toda, né? Mas... E a irmã Eliane falou do pastor Newton, né? Todo mundo fala do general, né? Que era um cara bem metódico, um cara bem sistemático com algumas coisas. Nós falamos com a irmã Zumira recentemente, alguns dos episódios para trás aí, ela contou também um pouco da cisma dele com a gravata e aquela coisa toda, né? Então, eu fico imaginando, né, como não era a questão da bateria, né? Imagina. Então, o pastor Clóvis já veio realmente com uma missão, além de continuar pastoreando a igreja, mas também de modernizar algumas coisas, quebrar alguns paradigmas, né? Sim, porque quando nós chegamos, uma leva de jovens havia saído da igreja, né? Com essa história de que não podia ter bateria, não podia bater palma e tal e tal. Muitos jovens haviam ido embora, tanto que a gente ficou um tempo em que tinha assim um buraco nas faixas etárias, né? A gente tinha crianças, juniores, e depois você tinha aqueles jovens mais velhos, 20, 23, 25, 27, sabe? Então, ficou mesmo, uma geração que foi embora. E a gente ficou um bom tempo aí pelejando com isso. E muita gente que tocava também foi embora, né? Os desafios do ministério, né? Acaba realmente surpreendendo a gente não sabe onde vai ser o primeiro desafio, né? Quando a gente chega num lugar novo,
e uma família inteira envolvida, né, não sabe por onde começa. A pergunta que eu ia fazer para vocês também, foi nesse começo de ministério aqui no parque, foi justamente as crianças, né, os meninos. Porque é uma família cheia de dons, cheia de talentos, hoje a gente sabe, né? Mas lá atrás, como é que era esse... o Adriel já estava com o violãozinho, né? As meninas foram atrás da mãe a fim de cantar. Como é que era como é que foi o ministério de vocês, assim? Isso. Claro, além de família do pastor, né? Cada um tem a sua preferência, né? É que, assim, eu tinha escola de música lá na igreja de Suzano, né? Então, assim, eles estudaram um pouco lá. O Adriel começou a estudar violão lá em Suzano, tinha um professor lá, crente, depois continuou aqui no ABC também. E as meninas estudaram também um pouco de piano, mais teclado, tocavam, mas elas gostavam mesmo de cantar. E quando nós chegamos, estava assim, esse buraco, como eu falei, né? Eu me lembro de um domingo à noite que o Fernando veio conversar comigo e falou para mim, irmã Eliane, o que a gente faz? Porque o André, que é o único baterista que nós temos, está querendo sair da igreja, ele também não está mais animado por conta daquela coisa, né, da bateria e tal. Eu falei, não, espera, vamos chamar ele. Fala para ele vir para tocar comigo. Vamos tocar os cânticos, né? O Fernando tocava órgão naquela época, né? Mas a gente tinha um piano na igreja. E aí eu falei, não, fala com ele, chama ele para ele vir aqui falar com a gente e vamos começar. Junta aí o pessoal que ainda está afim e tal. Então, as meninas se engajaram nessa coisa de cantar os cânticos e participar das equipes de louvor. Teve um tempo até que uma das minhas filhas, ela fazia a escala para o pessoal, assim, sabe? Para não sobrecarregar também alguns, né? Distribuir e colocando outras pessoas, chamando para participar também. E aí, a gente começou a incentivar a moçada a estudar. Então, você vê, o Digão e o Robson, eles não tocavam também, né? Então, eles foram estudar. E aí, eu sempre chamando, vem tocar comigo, né? Porque, assim, se a pessoa que está no comecinho ainda tem medo, né, de tocar e tal, toca comigo, porque, assim, se você parar, não fica aflito. Pode deixar que eu vou em frente e você me encontra lá na frente, não tem problema, né? Ninguém nasceu sabendo, a gente aprende, né? Com a prática mesmo. E aí foi quando o Digão e o Robson começaram, depois o Adriel também, tanto que faz muitos anos que o Adriel toca com o Digão e o Robson, né? Eles têm, assim, um trio bem entrosado aí de muitos anos de tocar junto, né? É curioso, porque a gente está falando, então, de uma dobra no tempo, né? Que, assim, até então, não se tocava bateria, não se fazia nada. E da noite para o dia, a esposa do pastor fala, toca comigo. Mas tinha que ser, a gente precisava resgatar aquela mocidade que estava escapando, né? E assim, não tem pecado nisso, a gente queria louvar a Deus, né? Claro. A questão era uma compreensão diferente em relação aos instrumentos, ao repertório, às palmas, que até então tinha, assim, aquele pessoal que também era meio resistente. Então, foi tudo muito aos poucos, sabe? Que o pessoal foi aceitando, né? A gente foi devagar também, a gente foi com muito cuidado, respeitando os mais idosos, respeitando os mais antigos, né? Então, a gente foi aos poucos mostrando que, na verdade, não tem nada de errado nisso. A gente introduziu o HCC, era só cantor cristão antes. E nessa época tinham muitos idosos dentro da igreja, né? Eu lembro que era um grupo um tanto quanto massivo de pessoas na terceira idade. E essa realmente foi uma grande preocupação que era perceptível, né? Não apenas da minha mãe, entre outras pessoas mais, mas assim, trazer um pouco também dessa conscientização de que, poxa, em cada fase da vida, em cada faixa etária,
existem necessidades sonoras diferentes, né? A nossa família sempre foi bastante musical. E quando foi tentado trazer essa perspectiva de cada fase tem a sua demanda sonora, tem umas percepções de som e de áudio diferentes, aí talvez o pessoal começou a dar uma relaxada, deu uma acalmada, né? E foi bastante interessante porque nesse processo, quando assim, começou a juntar uma galerinha na mesma idade que eu, e aí colocaram a gente para tocar às quartas-feiras. Uhum. E assim, era maravilhoso, porque pra gente, a gente passava a tarde da igreja, a noite na igreja, só farriando aquela coisa toda. Pra quem ouvia, com certeza aquilo ali era horrível. Era ensurdecedor. Mas vai fazer o quê? Aquele bando de molecada fazendo barulho e tudo mais, mas isso daí foi realmente um grande incentivo e um grande renovo. Então, mostrar para a igreja como um todo, de que, poxa, não há problema, inclusive, pessoas mais novas ali se juntarem e tal, e o pessoal vendo aquilo realmente com outros olhos, com outra perspectiva, foi bem bacana. Para mim foi uma fase maravilhosa, porque eu chegava na igreja, era 2 horas da tarde, e o culto era só 7 horas da noite, né? Então imagina, eram 5 horas de ensaio? Não, não mesmo. Nem sempre. Não tem nem como. A gente fazia 2 acordes, brincava, zoavam com a cara do outro, aquela coisa maravilhosa. Vocês estão comentando da questão da mudança, me lembrei de uma ilustração de um pastor no seminário que falava sobre isso, né? As mudanças de quando chega um pastor, de quando chega uma liderança nova, né? Ele contava que tinha um pastor que foi convidado para assumir uma igreja no interior, e uma igreja super tradicional, só que o piano ficava no meio da igreja, né? Ficava lá no meio do púlpito, né? E o púlpito mesmo, né? A tribuna do pastor era bem no cantinho. E aí ele achou aquilo estranho e falou: rapaz, alguma coisa aqui tá invertida, né? Um domingo antes do culto começar, ele chegou mais cedo e trocou, né? Empurrou o piano para um lado, colocou o púlpito, a tribuna no meio da igreja e esperou as pessoas chegarem. E daqui a pouco aquilo virou um escândalo, onde já se viu tirar o piano do lugar, e tá tantos anos que o piano tá aí, e não sei o que, esse pastor acabou de chegar, e aquela mudança radical foi aquele escândalo. E aí o pastor entendeu, falou: bom, quer saber? Tá errado, mas algumas coisas precisam ser de forma metódica, né? Tem que ser em doses homeopáticas. E aí diz a história que cada domingo que ele vinha, ele puxava um pouquinho o piano. Todo domingo um pouquinho, né? Até que no final do ano tava a tribuna de um lado, o piano do outro, e ninguém percebeu. Então são realmente mudanças que são importantíssimas. Imagina se a igreja não bate palmas, se a igreja não tem uma modernização em instrumentos, uma coisa nesse sentido, tava parada no tempo, né? Tava congelada. E aí não tem igreja que sobreviva, né, Meliane? Ainda mais de forma musical. A gente não pode esquecer que faz 20 anos isso. Sim, embora pareça pouco tempo, mas é porque as mudanças têm sido muito rápidas, né? E a gente ainda hoje vê igrejas um pouco resistentes a bater palma, né, a cantar certos cânticos, igrejas, enfim, embora algumas, por exemplo, nem cantem mais hinos, mas a gente ainda encontra igrejas que são assim, presas, né, à tradição. Então, sim, a gente tem que ir tomando cuidado aí, né, vendo o público que a gente tem. A igreja, tem um amigo meu que fala que a igreja que não precisa de ar-condicionado, ela já é fria por si só. Mas, enfim... É um estilo diferente de culto, né, enfim. Exato. E aí, chegou vocês chegam aqui nos meados dos anos 2000, realmente com esse desafio de ter essa mudança, essa troca de gerações. Estamos falando da virada do milênio, né? Muita gente achou que muita coisa ia acontecer na virada dos anos 2000, né? Tinha aquela situação toda. E junto com tudo isso, a igreja tinha esse desafio ainda de permanecer sendo, né, a igreja de Cristo, fiel às Escrituras e tudo mais. Mas a primeira, pelo menos assim, né, olhando as fotos de antigamente, eu acho que
um dos primeiros marcos que tem com a chegada do pastor Clóvis é a derrubada da casa, a demolição da casa da Araucária. Tem uma foto fantástica, que é o da vizinho quebrando, né, as paredes ali. Conta um pouco dessa história. Um martelinho de brinquedo, né? Conta um pouco pra gente, Meliane, desse momento, porque aparentemente foi uma exigência da prefeitura de ter um espaço, alguma coisa nesse sentido, assim, para estacionamento. Para estacionamento, e também o próprio, a característica do lugar, né? É um bairro onde se conta que tem muito roubo de carro, então o estacionamento era uma necessidade, né? E aí, o que aconteceu? Quando nós chegamos, eles nos ofereceram para a gente morar na casa pastoral, que era um pouco mais para baixo. Mas tinha algumas coisas ali a considerar. Primeiro, que o meu piano não cabia, né, lá na casa. O mais importante é o meu piano, e não pode ficar do lado de fora, tá certo. Não, e também, assim, a gente queria ficar mais para cá, né? Nós estamos em São Caetano por conta dos meus sogros, que já eram idosos naquela época, né? E a gente queria estar sempre perto, cuidando, porque a demanda vai aumentando cada vez mais, né? Então, o que foi feito? Foi feita uma negociação, aí trocou, então, a casa pastoral por aquele terreno, por aquela na Araucária, para poder fazer, então, o estacionamento da igreja, né? E foi um momento, assim, bem importante na vida da igreja. Que bom que os irmãos entenderam, então, né, a necessidade de fazer isso. E depois, mais para frente, com esse terreno, né, foi usado de estacionamento, é usado de estacionamento até hoje, né, mas a gente ouve algumas histórias, não sei, Adriel, né, mas eu até hoje ouço histórias de sonhos. Não, o pastor Clóvis queria fazer aqui um prédio. Aí outros falam assim, não, o pastor Clóvis queria fazer um hospital. Não, o pastor Clóvis queria fazer mesmo, era uma faculdade. Então a gente nunca sabe qual é virou uma lenda, né? O que eu me lembre, assim, minha mãe pode falar com muito mais propriedade do que eu, obviamente, mas o grande objetivo do meu pai ali era que fosse um centro para atender a comunidade. Uhum. Independente do que fosse. Então, o sonho do meu pai era realmente que tivessem profissionais de múltiplas especialidades, médicos, psicólogos, dentistas, cabeleireiros, enfim, qualquer outra profissão que pudesse atender o público, pudesse atender a comunidade ali de modo geral, e trazer aquelas pessoas o mais próximo da igreja, mas também, ao mesmo tempo, servir como uma possibilidade de estudo, de grupos de apoio, como já teve na igreja, né, o Celebrando a Recuperação, Cura da Alma, né, então talvez atividades que envolvessem esse tipo de comprometimento. Então, que fosse um prédio para edificar não apenas a igreja, mas a comunidade como um todo. Que eu me lembro era isso. Sim, na verdade é isso mesmo. Era construir mesmo um prédio que pudesse ajudar na educação cristã, né? Então, a escola bíblica, espaço para o departamento infantil, escola de música, que a gente montar até tentou, né? Exato, que a gente até tentou durante um tempo ter aulas de música lá, enfim, talvez até os ensaios do coro serem lá e tudo mais, mas que não fosse só para ser usado nos finais de semana, né? Então, durante a semana, poderia servir a comunidade, os aditos, enfim, o que fosse possível ser implantado ali, né? E por meio disso, está anunciando o evangelho para as pessoas, né? A igreja se tornar relevante naquele lugar, mais relevante, né? Sim, e é um espaço muito bom. Eu brinco, né, que assim, como eu não ouvi do pastor Clóvis qual era o desejo dele com o terreno, cada hora eu escuto uma coisa. Não, era um hospital. Não, era um prédio. Não, era uma escola. Não, era, na verdade... Então, assim, peraí, vamos ouvir de quem realmente ouviu, né? Do pastor essa ideia. Mas por quê? Recentemente nós tivemos uma questão que envolvia o terreno, e aí veio isso à tona, né? Mas peraí, a igreja tem sonhos, né? Com esse espaço. A igreja tem algumas ideias, né? Que são antigas, que são sonhos antigos,
Mas até hoje, como não teve condições, mas o sonho ainda existe, né? E a gente, claro, pensa então na mesma linha. A gente precisa, né, realmente ter um espaço que realmente atenda esse bairro de uma forma geral, né? E a gente fazendo os impactos aqui nas praças e tal, você vê que, embora a igreja seja muito relevante, ainda tem pessoas que não conhecem, né, a Igreja Batista do Parque das Nações. Está tão perto aqui, né? Recentemente, no último impacto que a gente fez, um casal falou: a gente ouviu vocês cantando em casa, né? E saíram, vieram até a gente, falou: de onde vocês são? A gente é aqui da Igreja Batista do Parque, é aqui atrás. Ué, mas não conheço aquela igreja, né? Não... Então, assim, embora a igreja seja realmente muito relevante e tenha a sua história, pelo fato talvez ela estar ali na esquina, escondida da araucária, né? Aquela coisa toda ali ainda meio escondidinha, pode passar algumas pessoas e realmente ser desapercebida. Mas a igreja poderia ter ali, né, um trabalho mais efetivo se ela, né, ali naquela avenida. É engraçado porque antigamente tinha a tal da junta patrimonial, não sei se a irmã Eliane vai se recordar de alguma história que leve para a junta patrimonial, mas a junta patrimonial batista lá, ela financiava obras, construções, inclusive o prédio daqui da igreja foi feito com empréstimos, né, da junta patrimonial. E mais nos anos 2000 já não tinha. Não. Nos anos 2000 já não tinha isso. Então, cada igreja que ia por conta. E é um desafio, né, Marlene? Levantar um prédio não é tão simples assim, né? Não, não é. E assim, a igreja é pequena, não é uma igreja, Sim. assim, de grandes posses, né? Então, assim, tinha que fazer um esforço muito grande e tal. Então, você tem que também saber o tamanho do passo que você pode dar. Exato. Né? Exatamente. E além disso, também tinha o próprio Jesus falando da construção do templo, né? Do prédio, né, Adriel? Se alguém começar a construir e depois não terminar, aí fica feio. Jesus ele conseguia levantar em 3 dias, mas era uma outra conversa, né? Mas até porque nesse processo, né, depois que derrubou a casa, eu lembro que tentaram algumas vezes começar alguma construção, mas por eventualidades, por outros problemas que surgiram, precisou dar uma pausa naquele sonho, naquele objetivo, para não, vamos resolver alguma coisa da igreja que agora tá pegando mais fogo. Não, deu um problema no telhado, deu um problema não sei o que e tal. Então, os esforços eles acabaram voltando para outros objetivos, né? No caso, mais especificamente dentro do templo, né? Do prédio principal, e não para fazer a construção, mas é bem isso daí. Então, assim, às vezes a gente realmente precisa escolher quais batalhas a gente vai lutar primeiro. E por falar em templo e melhorias do templo, eu ia falar justamente do segundo momento, que o primeiro é aquela foto do Davizinho do lado do pastor, quebrando o tijolinho, a parede com o tijolo de brinquedo, é fantástica. Mas logo depois as páginas contam uma reforma enorme que o pastor Clóvis comandou aqui no templo, né? Aquele azul céu, né? Esses dias, por conta do aniversário da igreja, esses dias, tem uns meses já, né? Por conta do aniversário da igreja, a gente levantando algumas fotos, aí o Lucas falou assim, nossa, o pessoal gostava de azul, né? Eu fiz, cara, o pessoal queria ir pro céu. Essa é a temática dos anos 2000. 2000. Você não tá vendo ontem, né? E o negócio dos anos 2000 eram cores vibrantes. E era muito azul, né? E como foi, Mariana? Essa reforma ficou do jeito que ele queria? Ficou do jeito que vocês pensaram? Quem pensou em dar essa modernidade toda assim, para a igreja? Na verdade, era preciso aumentar o espaço, né? Então, fazer aquele recuo todo e poder ficar um layout mais moderno, melhorar a questão da acústica também, né? Porque tinha, como o Adriel falou, né, o jeito que era ali a plataforma, era tudo madeira, cortina, carpete, então aquele som muito abafado, né? Aquela acústica que é boa assim para o som não sair, mas também você perde por outros lados, né? Então foi preciso modificar ali o jeito de ser. Então aquele palco, vamos dizer assim, que tem hoje, ele foi então fruto dessa reforma. Antes era só um tablado mesmo e o batistério no fundo. E aí então recuou, toda aquela parte foi recuo.
E aquela reforma foi feita, então a gente ficou se reunindo lá embaixo, né, no salão social, enquanto estava tudo quebrado lá em cima, mas foi preciso, né? E que bom, porque aí aumentou bastante o espaço, trocou o piso, né? Colocou novas janelas, então melhorou o layout, Não, melhorou a é acústica. outra igreja. Quando você vê as fotos antes e depois da reforma, é outra igreja. E a foto de Uhum. reinauguração do templo está a irmã Eliane regendo um coro. De quantas vozes, irmã Eliane, naquele tempo? Olha, eu não sei dizer exatamente na inauguração, mas o nosso coro, ele já foi grande, ele teve umas 50 vozes, teve um tempo aí que ele é um coro grande. É que depois muitas coisas foram acontecendo, né? E assim, é o que eu sempre falo, quem canta no coro, normalmente é aquela pessoa que é envolvida com a vida da igreja. Então Sim. é muito difícil você ver alguém que só canta no coro. Normalmente a pessoa é professor da IBD, trabalha na cantina, é professor das crianças, ajuda na recepção, faz isso, faz aquilo. Então, muitas vezes, até as escalas se trombam, né? A pessoa faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, a pessoa tinha que cantar e sair correndo para o culto infantil, ou então, assim, se o hino era mais tarde, se mudava a ordem do culto, tinha que mandar chamar a pessoa que estava lá embaixo no culto infantil, a pessoa Quantas vinha vezes? esbaforida para poder cantar e voltar para baixo outra vez. Então, assim, muitas coisas vão acontecendo, chega uma hora que a pessoa cansa também, né, disso. Sim. E aí, alguns foram saindo por motivos diversos, né? Ah, sim, são 20 anos, né, de história. Imagino que quantas vozes ao todo não passaram, né, pelo Coral do Parque das Nações. Sim. Mas esse E coro já foi grande antes da gente chegar, sabe? Eu vi uma vez uma gravação que era até em fita ainda, aquelas fitas de VHS, sabe? No coro cantando com um Ademir, um rapaz que tinha aí, eu acho até que ele está na Vila Gente, agora não sei. E eles fizeram uma cantata, tudo decor, com roupa de época, sabe? Um negócio muito legal. Mas é como eu falei, né? O povo foi indo embora por conta daquelas histórias do repertório que não era aceito, sim, isso, aquilo. E então a gente, quando chegou, precisou, bem dizer, recomeçar, né? Já existia um coro quando nós chegamos, mas ele era pequeno, e o Daniel veio falar comigo que assim o pessoal queria fazer cantata de Natal, mas ele tinha muito receio de reger o playback, e naquele tempo só tinha o Fernando que tocava órgão, e o Fernando falou: não, eu não sei tocar cantata, eu não vou me meter com isso. Então chegou num impasse, falei: tá bom, então eu vou ajudar. A gente não tinha nem pedido carta ainda, estava ainda naquele processo, sabe? Não tinha nem chegado direito. E aí ele falou: não, eu falei: eu não sou membro da igreja ainda, não posso cantar no coro nem nada. Ele falou: não, a menos que a senhora saiba que o pastor não vai aceitar o convite, pode começar. Então, aí eu comecei e fiquei. a irmã Eliane aceitou o convite antes do pastor Clóvis. E olha que o convite nem era para mim, né? Era o pastor só. Muito bom. E tem algum momento, assim, irmã Eliane, talvez difícil falar, né? Mas tem um momento especial aqui para vocês, como família, assim, aqui no Parque das Nações, um momento que você guarda com. Claro que eu acredito que ter muitos momentos que você guarda com muito carinho, né? Mas tem um momento, assim, mais que você consegue lembrar, assim, com cores mais vibrantes, assim, aqui no parque? Eu lembro de muitas coisas, né? Assim, essa igreja sempre nos tratou muito bem, a gente sempre foi muito respeitado, né? É interessante que eles homenageavam o pastor e eles me chamavam também, era interessante isso, né? No dia do pastor, chamava o pastor, chamava a mulher do pastor também. Então, assim, a gente recebeu muito carinho, tem recebido, né? Muito carinho nesses anos todos. Então, assim, eu tenho gratas memórias, né? Por exemplo,
das coisas todas que a gente conseguiu fazer com o coro. Você vê, desde 2001, nós tivemos cantata de Natal todos os anos, não falhou nenhum. Só quando chegou 2020, na pandemia, né, no auge da pandemia, aí não dava para fazer ensaio nem nada. Então, aí foi feita uma gravação, o Jonatas até que fez uma mixagem de várias coisas que a gente tinha no YouTube. O Júnior sempre subiu os vídeos para o YouTube. Então, ele fez lá uma programação e aí a gente não deixou de ter, embora sendo na pandemia. Fizemos algumas cantatas de Páscoa, porque a Páscoa é sempre tão cedo que é tão difícil a gente ter tempo, né? Mas eu me lembro que, por exemplo, quando a igreja fez 50 anos, aí nós fizemos uma cantata na época do aniversário da igreja, foi Deus, o Mundo, Amor. Então, nossa, foi uma cantata muito bonita. E, assim, aí eu joguei lá em cima, sabe? Eu falei, ó, todo mundo bem lindo aqui. As mulheres de longo, os homens de terno preto e nossa, gravata borboleta. Gravata borboleta. Eles ficaram muito bravos, mas ficou lindo, lindo, chique. Um calor. Mas foi, Adriel? Um calor, rapaz. Assim, eu já transpiro pouco, né? E aí, nessa pompa toda, rapaz, eu tinha uma piscina dentro de mim. Irmã Eliane, o pastor cantava ou não? Ele não gostava de cantar? Não, ele cantava no coro? Ele gostava de cantar, mas era muita coisa, né? Acaba com a voz, porque assim, você cantar ainda, depois pregar é muita coisa, né? Então, ele nunca... algumas vezes, não no parque, mas em algumas outras igrejas onde ele passou, ele chegou a fazer narração da cantata para mim. Sabe? Legal. Mas, assim, ele gostava, sempre apreciou, sempre deu apoio, sabe? Mas cantar mesmo no coro, não. Então, assim, voltando, né, às lembranças, a gente fez apresentações externas, você vê, nós cantamos no Paço Municipal de Santo André, a gente cantava quase todo ano na casa do Tato e da Roseli, eles enfeitavam, não sei se eles ainda fazem isso, mas eles enfeitavam bastante a casa deles, com muitas luzes, muitos enfeites de Natal, aí o Tato chamava a vizinhança, conseguia que a prefeitura fechasse a rua, e a gente cantava a cantata lá na casa do Tato. E assim, era uma coisa incrível, porque todo ano chovia. Né? Então, cada ano era uma engenharia diferente ali para organizar o Paranauê todo. A gente tinha que cantar dentro da garagem. Teve um ano que choveu tanto que eu botei o coro dentro da garagem, e aí eu fiquei na rua, e ficou um rapaz segurando o guarda-chuva, assim, a minha cantata ficou toda molhada. E foi uma das cantatas mais bonitas, porque inclusive tinha encenação. Olha. Que era... aquela da árvore, né? Nós fizemos... Aí eu inventei um negócio lá também. Já inventei muita coisa na minha vida. A gente fez uma dramatização que era assim, uma árvore falante. A árvore de Natal falava. Então, ela se achava o símbolo do Natal. Eu sou a mais linda, todos me amam, e eu sou o símbolo do Natal, né? E aí aparece um outro personagem, foi a Rosana e o Gilberto que fizeram essa dramatização. E aí aparece o Biblico, que é o personagem, né? Que então ele vai explicar para a árvore. Não, veja bem, você não é o símbolo verdadeiro do Natal. E aí, então a explicação dele eram as músicas que a gente cantava, né? E aí depois, até o Robson e a Natália, que eram José e Maria e tal. E a gente tem fotos de tudo isso. E aí, depois, no final, que a gente canta que o bebê é o rei. Então, a árvore, ela se despe daqueles enfeites todos, sabe? Ela fica só com a roupa verde. E aí, ela ergue o bebê, assim, porque o bebê é o rei, né? Foi um momento muito emocionante. E foi legal, porque, assim, quando a gente cantou lá na casa do Tato, teve uma menininha que estava assistindo ali na rua, que veio assim, puxou ela, pegou na mão dela, queria levar a árvore para casa, sabe? Foi muito legal. E assim, a gente já fez muitas coisas assim diferentes. Cantamos na prefeitura, tinha uma casa iluminada lá em Mauá,
Aí eles convidaram a gente, eu até achei essa semana o convite, eu não sei se dá para ver. Foi em 2007 essa programação. Então tem aqui vários festejos natalinos e está escrito também o coral da Igreja Batista do Parque das Nações. Cantamos na CPTM, uma vez a gente conseguiu cantar na CPTM em Santo André. Olha que legal. Então, assim, a parte de dentro, né? Todo mundo tinha que passar a catraca e cantar ali na plataforma. Então, eles deram acesso para nós. E aí a gente perguntou, né, se a gente poderia, se a gente teria permissão para distribuir literatura, porque aí viria o pessoal da igreja pegando folheto, né? Sim. E aí a ideia nossa era dar o folheto do Celebrando a Recuperação. Porque aí você tem o endereço da igreja, você convida as pessoas para um trabalho, né, de relevância social, e aí você vai, aos poucos, trazendo as pessoas, né? E aí eu falei com a assistente social lá, com a pessoa que estava lidando com isso, e ela falou assim, um pouco só, né? Alguns, 5 mil só. Falei, nossa, eu estava pensando 200, né? Ela falou 5 mil. É coisa pouca. Mas o movimento é muito grande, né? Na estação de trem. Conseguimos cantar lá. Cantamos uma vez no calçadão de Santo André também. Uhum. O Mário Paiva era o presidente do coro, então ele conseguiu autorização na prefeitura. E naquele tempo podia, né? Hoje é mais complicado, você não pode simplesmente botar um banquinho lá e sair cantando. E aí ele conseguiu que um lojista emprestasse a eletricidade para nós. Então, porque sem eletricidade você não liga nada, né? Não liga microfone, não liga nada. Então, levamos o cabo aí, o pessoal do som foi antes, arrumou tudo lá e a gente cantou no calçadão também. Cantamos na USC, né, a universidade onde eu trabalho, eu consegui lá também uma vez uma oportunidade única, nunca mais foi permitido isso, e a gente tem que aproveitar as portas, porque a gente não sabe se elas se abrem de novo, né? E depois o diretor lá falou assim, não, mas não é para trazer coro para cantar aqui, é para fazer os alunos cantarem, então você vê que a porta se fechou. Sim. Mas os que estavam lá ouviram, foi justamente essa cantata, Deus, o Mundo, Amor, que é muito bonita e muito evangelística. Então, assim, a gente teve oportunidades muitas, né, assim, de levar o evangelho com o coro, e outros trabalhos também, a felicidade também começou nesse tempo. A igreja tinha, ela se envolveu com um movimento chamado MOVA, que era de alfabetização de adultos, sim. Né? Então, o Daniel se candidatou para ser instrutor, né, desse programa, e aí a igreja cedia uma sala lá embaixo, uma daquelas salas ali do salão social. E a prefeitura dava, então, a merenda para eles, e vários idosos da igreja se inscreveram. Foi muito interessante. Uhum. Eles não eram analfabetos, mas eles queriam melhorar a leitura, a escrita e tal, e tal. E o Daniel, que era o professor. E a partir daí que começou, então, esse trabalho com a terceira idade, que recebeu o nome de Felicidade, né? O Daniel começou, o Mário Paiva, depois ele foi... continuando isso, né? Ele até ia buscar algumas pessoas de carro, porque assim tem a questão da locomoção também, que era difícil, né? Sim. E aí depois, quando o Daniel parou, aí eu assumi a Felicidade. Eu lembro que um ano nós fizemos, para dar de lembrança para eles, um calendário do ano. Eu já não lembro que ano foi isso, porque assim, no fim do ano a gente sempre ganha calendário, assim, né, do comércio, de oficinas, a pessoa sempre dá calendário para a gente, farmácia. Então, nós fizemos um calendário do ano seguinte, mas em vez de colocar uma paisagem, uma coisa assim, eu coloquei a foto deles, cada um com a sua foto. Era um calendário personalizado. Olha!
Nossa, eles amaram, sabe? Teve gente que falou para mim, eu nunca tive um calendário com a minha foto, eu nunca saí num calendário, sabe? E aí, em vez de marcar os feriados, nós colocamos os aniversários deles. Que As legal. datas assinaladas, o Samuel que me ajudou a fazer isso. Então, ele imprimiu um por um, plastificou, né, para ter durabilidade e tal, fez um furinho para a pessoa poder pendurar aquilo, né? Atrás da porta, ou sei lá onde fosse. Nossa, o pessoal botou no meio da sala, porque foi assim, uma coisa que eles se sentiram muito felizes, sabe? Homenageados, foi assim, uma coisa bem legal. Outra coisa que a gente viveu aí também foi o Haggai, né? Sim. Várias pessoas foram para o Haggai fazer treinamento de liderança. E foi um tempo bem assim, bom. No episódio do Júnior, a gente conversando com ele, o Júnior comentou sobre isso, que fazia pouco tempo que ele estava aqui, e o pastor olhou para ele e falou, você vai pro curso do Haggai. E ele falou, mas o que eu vou fazer lá, né? Acabei de chegar aqui, né? E era um curso de liderança e o Júnior não exercia nada ainda, ele tinha acabado de chegar. E aí ele falando, né? Depois, se não viram, vejam, né? O episódio do Júnior falando, né? Falou, o pastor viu lá na frente, né? O pastor já ele conseguiu identificar um líder, né? E o Júnior, de fato, é um líder nato, né? Não, o Júnior já chegou pronto para ser batizado, né? Ele estudava a Bíblia sozinho, então foi assim, alguém que precisava de fato ser direcionado e vamos em frente, né? Vamos o Júnior falou que bateu aqui na porta e aí o pastor falou, pois não, ele falou, eu sou o Júnior e eu quero me batizar. Aí vamos falar, então, foi mais ou menos isso. A hora é agora, então. Assim, e aí depois a Cris veio também, e depois, muito tempo depois é que eu fiquei sabendo que a Cris se converteu numa cantata de Natal, ouvindo uma das cantatas de Natal. Falei, puxa, que legal. Às vezes a gente não fica sabendo, né? É verdade. Dos frutos que aparecem por conta do trabalho. Por isso que não pode desanimar de fazer, né? Por falar em música, irmã Eliane e o Adriel também, né? O pastor gostava de ter uma música assim que depois fechasse o sermão. Ele tinha essa característica, porque dos pastores de antigamente, né? Tem muitos que gostam às vezes de fechar com o hino do HCC, do Inário, né? E ele pensa no sermão e depois fala assim, toca aquela lá que o pessoal vai... Pediu várias vezes. Gravar. Várias vezes ele pediu. Às vezes ele até pedia, por exemplo, que ele queria um solo, alguma coisa assim, chamava a pessoa para cantar aquele solo. Mas, assim, a gente viveu até uma coisa interessante com isso, porque eu fazia a escala dos hinos, né? Teve um tempo que a gente cantava 3 hinos por culto, né? E depois foi reduzindo por conta de tempo, enfim. Mas era uma coisa muito interessante, porque o Digão sempre tinha ele continua tendo, né? Uma sensibilidade muito boa. E, assim, era impressionante, porque o Digão, ele sempre achava um cântico para cantar depois do sermão. Então, muitas vezes, a gente não cantava o hino que estava escalado e cantava o cântico, que o Digão ia lá para frente, pegava o violão, como quem não quer nada, começava a dedilhar e tal. Tanto que o pessoal que cantava os hinos, porque a gente tinha uma turma que cantava os hinos, né? Umas 3, 4 pessoas. Aí o pessoal brincava, né? Que a gente ia arrumar aqueles rádios, assim, para a gente se comunicar. Olha, o Digão está indo aí do seu lado, estica o pé para ele não chegar, senão a gente não consegue cantar o hino. É bastante interessante também, porque a gente sempre zoa bastante o Digão, né? A gente sempre bagunça muito com ele, porque no final das contas a gente fala que o Digão ele é muito tranquilo, muito calmo, sereno, e para ele morrer de susto leva uns 3 anos. Isso. Mas sempre essa característica que a minha mãe citou sempre foi uma característica que sempre me chamou muita atenção. Essa agilidade mental dele buscar um repertório ali na mente dele. Cara, uma lista de, sei lá, 3 milhões de músicas, ele pega ali, especialmente aquela música de tal, blau, sabe? Essa é uma característica incrível dele. Não, mas é o Espírito Santo, né, que direciona. É uma sensibilidade musical e espiritual ao mesmo tempo. Sim, porque sim. Você...
A gente brincava, a gente zoava de verdade, né? A turma falava, estica o pé aí para ele tropeçar, senão a gente não consegue cantar o hino. Mas, assim, de verdade, eu não tinha nem o que falar, porque a gente via que a música casava. Se cantasse o hino também dava certo, mas, enfim, era aquela coisa que o espírito movia mesmo, né? Então, assim, a gente sempre deu muitas graças a Deus pela vida do Digão também, né? Porque ele sempre foi bênção. E eu ia comentar isso com o Adriel. Adriel, você que acompanhou talvez o início dessa jornada maluca, conhecida como radical, de onde é que seu pai tirou essa ideia maluca, né? Essa ideia de gente doida, né? Claro que a gente sabe que tem todo o sigilo radical, né? Mas dentro de tudo aquilo que a gente consegue falar, de onde é que foi que seu pai tirou e da onde é que ele falou, vou levar isso para a igreja, porque isso aqui vai revolucionar a igreja. Conta essa história pra gente. Cara, isso daí é uma coisa um tanto quanto interessante, porque da onde surgiu exatamente, tudo que eu sei é que acho que foi um amigo dele, acho que do Hagai, alguma coisa assim. Pastor Moacir. Ah, tá. Só que dele foi no Metanoia, não no Metamorfose. Porque, na verdade, o pastor Moacir veio pregar na igreja do pai um domingo, sabe? E aí contou para ele, olha, eu estou vindo de lá do projeto, assim, você devia participar, falando para ele, né? Vai, experimenta e tal e tal. Então, ele se sentiu curioso, mas naquele tempo só tinha no Rio de Janeiro, né? Que eu fui. E quando surgiu em São Paulo, ele foi na Igreja Batista do Jardim São Salvador, que estava promovendo, né? A igreja que estava coordenando tudo. E aí ele foi, acho que até o Gabriel da Rejane foi também naquela edição. Foi ele o Gabriel, sim. E, nossa, ele voltou mudado, sabe? Impactado, muito impactado, né? E aí ele começou a pensar, conversar, depois de um tempo, começar a conversar com algumas pessoas, assim, com um e com o outro, se gostaria de ir. Então, foi um trabalho bem devagar. E foi bastante interessante, porque nesse processo, depois quando ele voltou, a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou, cara, você precisa ir. Só que ele já falou para mim, ó, eu não quero que você faça aqui em São Paulo, porque não tem o radical, mas eu quero que você faça no Rio. Ah, mas por quê? Eu fiquei pensando, mas por que no Rio? E eu fiquei relutante nisso daí por uns bons meses, tá? De onde é que você tirou esse negócio que tem que ser no Rio, né? Enfim, aquela coisa toda que, né? E nessa edição do Rio de Janeiro, que inclusive quem foi comigo foi o Laércio. Uhum. Fomos eu e Laércio pra lá. E eu acredito que não, antes da gente, eu acho que não teve nenhuma outra pessoa que tinha feito alguma edição. Talvez, não teve ninguém que fez Metanoia. Acho que foi todo mundo pro radical já direto, Metamorfose. Acho que o Lúcio chegou a fazer Metanoia. Eu acho que o Lúcio. Então. Acho que é bem provável, sim, que algumas pessoas tenham feito, sim, o Metanoia. E durante esse processo foi bastante interessante, porque meu pai, ele sempre foi o tipo de pessoa que chega, conversa um pouquinho e fala, ó, tem um negócio bacana ali, mas vamos conversar sobre isso daqui a pouco. E aí vai instigando a pessoa cada vez mais. Mas comigo foi um processo um pouco diferente, que ele falou, cara, eu quero muito que você faça e que você vá no Rio de Janeiro, porque você vai ter uma experiência completamente diferente da que eu tive e que realmente vai transformar a sua vida. E de fato foi uma experiência muito marcante. Por mais que a gente sabe que existe, que a bandeira Metamorfose, ela é basicamente os mesmos moldes, mas tem algumas diferenças, sim, de São Paulo, Rio, né? Questões culturais e tudo mais, etc. Mas foi bastante interessante nesse processo, sim. E aí, claro, a partir de quando já teve o pessoal da PIBG, né, da PIB de Guarulhos, aí pronto, foi abriu fácil a porteira, já era, passou a boiada. Aí, irmã Eliane falou assim, eu topo
Foi de cara, irmã Eliana, que você falou, vamos embora disso aí, não sei do que, onde é que esse homem tá se metendo. Como é que foi pra você? Eu falei, esse homem chegou virado do avesso, e agora? O que eu faço na minha vida? Não, eu fiquei só observando, né? Assim, eu vi muitas mudanças mesmo. Mas, quando ele chegou, ele falou para mim: olha, é uma pena, você não vai aguentar. Vai ser bem puxado para você, você vai ficar muito cansada. Acho que não vai dar certo. Acho que é melhor o Adriel ir e tal. E eu fiquei encucada com aquilo, sabe? Tá vendo, ó? Eu colocando as minhoquinhas ali, ó. Porque aí eu comecei a ver que tinha gente que ia e voltava, né? E tal. Então, como assim você não vai aguentar? Que história é essa, né? E aí até que eu resolvi ir. Falei, deixa eu ver que negócio é esse, né? Vamos ver qual é que é. Eu fui na 5ª edição. Que legal. E o Radical é um legado do pastor Clóvis. Quando eu cheguei aqui, eu conhecia o projeto Radical, não Metamorfose, mas eu conhecia o projeto Radical do tempo do seminário, finalzinho, pouco final do seminário. Me fizeram alguns convites. Meu, você tem que ir. Eu falei, cara, esse negócio aqui não pode falar, não é comigo, velho. Larga isso pra lá, eu não vou. E aí, quando eu chego aqui no Parque das Nações, eu vejo um monte de camiseta, eu falei, meu, danou-se. Onde que eu fui me meter, né? Vou ter que ir nesse negócio, cara. Tá bom. E depois de tanto, né, falar que não ia, acabei... depois a gente acabou mantendo, é claro, a bandeira Metamorfose tá aqui até hoje no parque, e as pessoas que vão chegando aqui são convidadas, né, a ir pro projeto, né, gente que nem sonhava, né, numa situação como o projeto Metamorfose, acaba indo, se impacta, né, acaba tendo um encontro ali com Deus de uma forma totalmente diferente, e acabam levando para a vida, né, então é um legado, né, é um legado do pastor isso aí. Inclusive, uma das últimas pessoas que falou isso para mim, pastor, obrigado porque você me apresentou esse negócio. Eu falei, cara, não tem nada a ver com isso, cara. Isso aqui é coisa do pastor Clóvis, isso é uma história muito longa, não dá tempo de falar. Mas eu falei, não fui eu que trouxe para cá, isso já estava aqui, o pastor Clóvis trouxe e tal. Então, assim, é um prazer, na verdade, é satisfatório para a gente ainda continuar vendo os frutos do trabalho do ministério do pastor aqui no nosso país. É fantástico, isso para mim é fantástico. Eu brinco que é uma responsabilidade muito grande assumir a posição que um dia foi dele, mas que ao mesmo tempo a gente acaba trocando figurinha sem querer, pastor Clóvis, porque as pessoas acabam se impactando, acabam se transformando em coisas e iniciativas que foi dele, como o Radical é uma delas, né? Então é muito gostoso. Mas eu fiquei imaginando lá atrás, né? Quando era só ele. De onde é que esse cara tirou esse negócio, né? Que vou botar uma igreja num projeto radical. Isso sim é radical, né? E legal que vocês apoiaram de cara. Uma coisa que, assim, juntando essa coisa do radical também com a questão do Haggai, a visão do meu pai sempre foi de trazer pessoas que elas fossem capacitadas e também impactadas em diferentes tipos de trabalho para que elas pudessem também impactar dentro da igreja e o reino. Então, a ideia de levar pessoas para o Haggai, como a gente foi durante muitos anos, né, no seminário que tem aí, que tinha, ou pelo menos tinha, né, não sei, em Lindóia, a ideia é que realmente trouxesse um instigar nas pessoas pelo evangelho, pelo reino, e que trouxesse ideias diferentes, né? Então, nos diferentes tipos de ensino que tinham dentro do Haggai, essa é a ideia, mas o Metamorfose, ele veio nessa ideia, né, também de causar um impacto também significativo na vida das pessoas, para que cada pessoa também assuma a sua própria responsabilidade para com o reino, né? Então, essa é uma característica que eu vejo muito em comum e sempre muito constante nessa vida ministerial do meu pai. Agora, trazendo isso para a família pastoral, a gente sabe aqui, né, irmã Liane, o quanto sofre, né? Porque acaba ficando tudo na mão do pastor, na mão da esposa do pastor, na mão dos filhos do pastor.
E é um trabalho que, embora seja gratificante, prazeroso, exaustivo, né? Chega uma hora que a gente teme que famílias pastorais percam até o prazer de servir a Deus por conta da maneira tóxica como às vezes a igrejas, as pessoas acabam vendo essas pessoas, né? Então, assim, a família pastoral também tem dor de cabeça, né? Também sofre. E o pastor tem que ter realmente essa responsabilidade de jogar para as pessoas que cada um tem a sua contribuição no reino, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Não adianta. Não adianta, uma pessoa só não faz negócio dar certo. E é gostoso porque através do projeto, através do Haggai e tantas outras iniciativas, eu olho para trás hoje, eu vejo líderes que foram iniciados pelo ministério de vocês, né, pela família de vocês. É o caso do Júnior, é o caso do Lúcio, é o caso do Laércio, né, e tantos outros que passaram aqui, né, que são líderes que, né, estavam na igreja, o Tato, né? O Ministério de Casais começou nesse tempo também. Ele me falou que o projeto dele lá do Haggai, né, que no final do treinamento tem que fazer um projeto, o projeto dele foi o Ministério de Casais. E começou, assim, com reuniões mensais, tinha um discipulado de casais às sextas-feiras. A ideia era primeiro discipular a equipe, né, para a equipe poder estar preparada para trabalhar com os casais, né? E aí depois o Tato veio com a ideia do encontro no hotel. Nossa, que desafio que foi, né? Não sei nem que ano foi aquele primeiro encontro, mas enfim, e assim, muito bom, né? Assim, quantas vidas foram impactadas também por esse trabalho. E todo mundo fala do encontro do Tato, né? Eu já falei isso pro Tato. Eu era da Vila Gerte, né? Ainda mais jovem, assim, e a gente ouvia falar dos encontros de casais do Parque das Nações, que tinha um diferencial, tal, e tudo mais. Então, assim, é um projeto, são iniciativas que eles ultrapassam as paredes da igreja e acabam alcançando outras vidas. Pessoas começam a ouvir falar, né, do coro, começam a ouvir falar do projeto, desculpem falar do encontro de casais. Então, assim, é uma igreja que o pastor Clóvis teve essa ideia de expansão mesmo, né? E conseguiu, né? Muitas coisas. O Cura da Alma foi outro projeto também que abraçou pessoas de outras igrejas, pessoas não crentes também. Sim. Né? E foi um projeto, assim, sensacional, porque a gente... ele, como era psicólogo também, então a gente trabalhava as questões emocionais, né? A ira, o perdão, algumas coisas assim, mas tudo à luz da Bíblia, e depois a gente tinha um momento de oração uns pelos outros, então foi um projeto muito bom. O Celebrando a Recuperação também, né? Que trabalhava com os aditos e os seus familiares, porque é preciso trabalhar com eles também. Outro projeto também que foi muito bom foi o das células, né? Que, assim, trouxe muita gente nova, muita gente se batizou, teve gente que casou, sabe? Gente que entendeu que precisava acertar a vida e tudo. Quando Jesus entra na vida da gente, né? A vida da gente muda, né? Então, foi, assim, um tempo de muito crescimento, muito convívio, de estreitar laços. Foi muito bom. Isso é muito bom. E aí, voltando para o início da nossa conversa, fala um pouco sobre a comunhão que a igreja tem até hoje, né? O café da manhã do parque, né? A IBD do parque, coisas que a gente vê floridas hoje foram regadas, né? Foram plantadas lá atrás. A ideia era só um cafezinho antes de ir para a IBD. No fim das contas... Agora, rapaz... E o pior é que, assim, a gente dá voltas e todo episódio aqui, do Além dos Bancos, a gente cita o café da IBD, porque ele realmente é um marco na vida da igreja, né? Recentemente veio uma pessoa aqui e falou assim, olha, eu já vi de tudo em igreja, mas churrasqueira é a primeira vez que eu vejo. Mas é bastante interessante, porque essas características, quando a gente chegou, né, na igreja especificamente, essa característica de
a igreja não tinha esse costume de se reunir tanto, assim, né? Mas com o passar do tempo, quando o pessoal tomou gosto de ter os junta-panelas, cara, como era uma festa aquilo. E como eu comia naquilo, rapaz. Nossa, não tá escrito tanto que eu dei de prejuízo. Mas eu vou dizer algo a vocês que foi uma compreensão que eu cheguei ao longo de alguns tempos aqui, né? Quando me foi convidado, na verdade, quando levantaram a possibilidade de vir pregar no Parque das Nações, ainda não tinha nem convite, nem nada, era só para trazer uma mensagem e tudo mais, comentando com alguns amigos, né, alguns pastores e tal. Então o Parque das Nações está com aquela dificuldade e tal, né, tal. Bom, não conhecia bem a igreja, mas depois você vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo a história, e você vê uma história de 67 anos de muito esforço, de muita gente trabalhadora, de muita gente envolvida, de muitos talentos, de pastores fantásticos, desde o primeiro pastor até o último pastor, gente que realmente era comprometida com a palavra. Deus, em todo o tempo, foi mantendo essa igreja em pé, né? E aí, depois de um tempo aqui, a gente foi lançar a tal da camiseta, e eu coloquei uma frase por conta, né, bem pequenininha: a igreja está viva. Era bem sutil, era uma frase que me veio à mente e eu quis colocar ali, né? Até que alguém percebeu que aquela frase estava ali e falou: né? Por quê, né? Da onde veio, né? E aí acabou até virando depois um jargão todo, bastante gente depois falando sobre a maneira como a igreja está viva. Mas depois de um tempo que eu estive aqui, por que eu estou dizendo isso? Eu cheguei à compreensão, irmã Eliane, de que a Igreja Batista do Parque das Nações, ela sempre esteve viva. Sim. Cada igreja no seu tempo, cada igreja do seu jeito, cada povo na sua época, mas a vida, de uma forma, o prazer de viver sempre esteve nesse lugar. Você vê que até mesmo no tempo onde pastores eram mais sisudos, mais taxativos, as pessoas tinham prazer de estar aqui, né? Gostavam de estar aqui, gostavam de ser cuidadas da forma como eram. Com o pastor Clóvis foi a mesma coisa, e hoje segue sendo essa igreja cheia de vida, né? Então, tô dizendo tudo isso para dizer que se a igreja está viva, né, até os nossos dias, tem muita contribuição de vocês, tem muito suor de vocês aqui, né? Muitas lágrimas, acredito também, mas tem muitos risos, tem muito trabalho, muito esforço de vocês e do pastor Clóvis. Então, é uma alegria poder dizer hoje que a igreja está viva, porque ela sempre foi bem cuidada, né? Deus sempre colocou pessoas responsáveis aqui para cuidar desse rebanho. E eu acredito que todos os pastores que passaram por aí, até o pastor atual, sempre oraram pela igreja, não é? Então, eu acho que Deus tem respondido essas orações, mantido a igreja viva. Essa frase, a igreja está viva, é uma que a gente usava muito no tempo da pandemia, quando a gente ficou todo mundo recolhido, ninguém podia ir, era tudo online. Nossa, que dureza que foi aquele ano de 2020, né? Que a gente não podia ir para a igreja e, assim, nós íamos, que o pastor e o Adriel, eu acabei indo para ajudar, porque ou ele cuidava do som, ou ele cuidava da letra lá dos cânticos, aí eu comecei a ajudar com a letra. Chegou num certo dia que eu acabei montando um setzinho no meio da igreja, que eu tava com uma mesa do lado, com o computador do outro, e eu fazia as duas coisas. Ele falou: deixa assim mesmo, vai, tá tudo certo. Mas é difícil, né, um só cuidar de tudo. Aí eu comecei a ir também, porque eu assistia de casa para poder falar para eles depois: isso deu certo, aquilo lá não ficou bom e tal, vamos melhorar aqui e ali. E depois, quando eu vi que ele estava sobrecarregado, falei: não, eu vou para lá e vou ajudar, né? E vamos pedir que as pessoas que assistem de casa, então, nos avisem aquilo que está acontecendo para a gente poder saber e melhorar, né? Mas, enfim, na verdade, a igreja é de Jesus Cristo, né? A igreja não é de nenhum de nós. Ele que é o Senhor da igreja, né? E é a ele que deve ser dada toda a glória. Não tem nada para nós, é para o Senhor, né? Toda a glória é para o Senhor. É isso, a gente tem que quando a gente chega nessa compreensão, fica mais gostoso ainda, né? De trabalhar, fica ainda mais prazeroso. Bom, gente, já tomei muito tempo de vocês, ouvimos bastante coisa.
certamente devia ter muito mais aí pra gente contar. Fica aqui a missão de fazer o episódio 2. Daqui a pouco vem outro convite aí pra gente gravar, pra gente fazer outro papo. Foi muito gostoso, passamos rapidinho, não parece, mas faz quase 1h30 que nós estamos aqui falando, né? E eu quero agradecer, queria deixar aberto para vocês aí fazerem talvez uma consideração final, falar um pouco de como foi aí esse tempo de Parque das Nações. Adriel, que permanece com a gente, não vai sair, porque ele assinou um contrato vitalício, ele assinou um contrato permanente, é um patrimônio tombado, não tem como. Né? Só tô esperando chegar a plaquinha, né, para já colar. Ativo, mobilizado. Então fica para vocês aí esse tempo aí de vocês falarem o que vocês tiverem no coração sobre a Igreja Batista do Parque, né? Fiquem à vontade. Um tempo muito bom, né, de fazer a vontade de Deus, né? Assim, a gente olha para trás e vê quantas coisas Deus fez por meio de nós, e a gente fica feliz de poder fazer parte disso, né? E essas histórias todas que a gente lembra e pode contar, na verdade, elas se misturam com a nossa própria vida, como a gente estava falando no começo, mas é assim, é o reino de Deus, né? E eu fico pensando como vai ser o céu, né? Quando a gente for encontrar tantos irmãos, né, que a gente conhece, que a gente conheceu e que já foram, ou outros que a gente nem conheceu, né, os personagens bíblicos e tudo mais, como vai ser, não é? Porque, assim, quando você entra, por exemplo, numa igreja onde você não conhece ninguém, mas é dia de ceia do Senhor, a gente tem comunhão com aquelas pessoas, mesmo não conhecendo, mas sabe que são nossos irmãos em Cristo, né? Então, assim, um tempo muito bom, e quero dizer que vale a pena servir ao Senhor, né? E vale a pena fazer a vontade dele e se deixar usar e gastar, né, em prol do reino de Deus. Do meu lado, quando minha mãe começou a falar, eu já automaticamente lembrei daquele hino Conta as Bênçãos. Eu acho bastante interessante de como a nossa vida ela acaba nos prendendo muitas vezes em focar no momento, e a gente acaba focando realmente nos problemas, nas dificuldades, nas lutas que a gente enfrenta, mas muitas vezes a gente esquece de olhar para a história como um todo. E uma das coisas que eu vivo falando na sala dos jovens, quando eu tenho oportunidade, é de que eu não sou o pintor. Eu sou apenas uma gotícula de tinta da grande peça que Deus está pintando, né? Que Deus já pintou, no caso, na realidade. E quando a gente tem essa oportunidade de olhar um pouco com um prisma, um horizonte um pouquinho maior, a gente começa a perceber o tanto de coisas boas que Deus foi nos proporcionando e Deus realmente nos deu. Então, quantas pessoas, quantos relacionamentos eu tive com amigos e quantas coisas eu pude aprender durante ao longo desses anos todos, né? Meus pais me suportando, inclusive como adolescente, né? Aquele moleque chato. E então foi, assim, foram tempos que eu dou graças a Deus que eu vi que eu pude viver. E até hoje eu também dou graças a Deus os tempos em que eu vivo, porque também vai saber lá onde eu estaria se não fosse pela graça de Deus. Então, tudo aquilo que a gente pôde viver no decorrer desses anos todos, cara, eu só me encho o coração de alegria. No final das contas é isso. É isso. Nosso muito obrigado a Eliane, Adriel, por esse papo aqui, falando de Igreja Batista do Parque das Nações. Nós louvamos a Deus, claro, pelo ministério do pastor Clóvis, que esteve aqui 21 anos, né? 20 anos de ministério. Eu brinco com os meninos aqui que se eu chegar na metade já tá missão cumprida, hein? Meu Deus, né? Muito tempo de ministério, né? A gente é uma honra. Já disse isso a vocês, né? Logo que cheguei,
que o lugar de vocês é de vocês aqui nessa igreja, né? Ninguém toma, né? A cadeira de vocês é cativa aqui, né? Tudo que a gente vive hoje tem muito do fruto do trabalho de vocês, do pastor, enfim. Então, que vocês sintam sempre à vontade e honrados, né? Entre nós. Que é devido, tá bom? Obrigado, irmã Eliane, obrigado, Adriel, obrigado você que ficou com a gente até o final do Além dos Bancos. Se você não viu os outros episódios, veja, estão todos muito bons. Qualquer dia desses aparece aqui, né, Adriel, para tomar um café na IBD, ou fazer um parque de churrasco. Faz bem. Né? A Igreja Churrasqueira é aqui na Rua Tanganica, número 30, no Parque Novo Oratório. O Lucas, que não está entre nós hoje, ele sempre dá um jeito de pôr aí as redes sociais da igreja em algum lugar aí na tela. Ele vai pôr também, porque agora ele está de castigo. A gente estava comentando com o Adriel que agora ele vai ficar além dos bancos mesmo, né? Ele deu cano hoje na gente. Ele vai ficar além dos bancos. Gente, obrigado, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau.